Segunda-feira, é, essa live que nos conecta à codificação espírita, ao estudo da doutrina, dos livros, especialmente dos livros da codificação, aos conceitos da doutrina, ao evangelho, né? Às mensagens de Jesus, tudo isso são temas que nós aqui vamos abordando e vamos tentando aprender um pouco mais nessa nossa caminhada da reforma íntima, não é? Bom, então eu vou ler aqui uma página que eu peguei desse livrinho, Conversando com Leon Denis. E foi interessante porque o nosso tema de hoje é a reencarnação, não é? Que é um dos pilares, o grande pilar, né, da doutrina espírita, e é uma das grandes bases da justiça, né, para que a gente possa entender a justiça divina. E aqui eu abri na página do O Sofrimento, que foi tão tratado, né, pelo Leon Denis. Então, ele diz assim, é um trechinho curto que ele fala: os perigos, os obstáculos e as dificuldades de toda espécie são fatores essenciais ao progresso. Outros tantos aguilhões estimulam o homem em seu caminhar. Outras tantas causas que o constrangem a observar, a adquirir engenho, a tornar-se previdente, comedido em seus atos. É na alternativa forçada do prazer e da dor que está o princípio da educação das almas. Daí a necessidade para os seres, desde os mais rudimentares até os mais desenvolvidos, de lutar e de sofrer. É do livro O Grande Enigma, de Leon Denis, e é isso mais ou menos o tema, né, da nossa reunião de hoje. Então, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus, a Maria Santíssima, nossa mãe querida, ao nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, aos amigos queridos, espirituais, que proporcionam a gente esse momento de paz, de reflexão, de aprendizado. Nós agradecemos e sempre pedimos, né, que todas essas vibrações cheguem à nossa casa espírita, à comunidade do Andaraí, que nós trabalhamos muito junto a ela, e a todos os nossos lares, nas nossa casa, com os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos amigos, enfim, a todos os nossos familiares, aqueles que nós temos no coração e temos na nossa mente como uma preocupação se estão bem, se não estão. Então, a toda essa comunidade nós pedimos que as bênçãos desse estudo, dessa nossa reunião, possam chegar. Então, eu agradeço muito ao André por ele ter aceitado mais uma vez estar aqui com a gente, família Oliveira, né? A família Oliveira aqui presente, e ele vai estar, o doutor André, acho que a gente não precisa nem apresentar, né? Doutor André, esse estudioso da doutrina, ligado a essas questões mesmo da espiritualidade, da saúde, enfim, e vem sempre trazendo uma mensagem muito importante para nós. Então, André, doutora André, muito obrigado e tem a palavra. Então, boa noite para todos, muita paz. Nosso mentor espiritual, Bezerra de Menezes, posso estar aqui neste momento, né, orientando a todos. A tela já está bem explícita aí, né? Estão vendo? Estamos. Então, o tema escolhido esta noite é só sobre a reencarnação. Vai haver uma tendência no estudo da gente
e mais assim para o campo científico do tema, tá? Mas a gente vai tentar falar sobre, sobre o tríplice aspecto científico, filosófico e religioso. Bom, essa frase clássica do nosso codificador, todos nós conhecemos. O que Kardec nos fala nessa frase? De nascer, morrer, renascer, ainda, progredir sempre. Esta é a lei. Então, a reencarnação, ela é uma lei biológica. Biológica. Do mesmo jeito que temos leis que regem o nascimento, o crescimento do nosso organismo, do nosso corpo, o envelhecimento, leis que regem os processos degenerativos que vão acontecendo ao longo da nossa existência, tudo isso tem leis e princípios baseados na biologia. A reencarnação não foge dessas leis. Então, renascer é uma lei biológica. Todos, indistintamente, temos que passar por ela. Então, um conceito também que é um pilar, né? Um dos pilares da doutrina, é que a alma, nosso espírito, ele é imortal. Então, nós teremos para frente, temos uma eternidade, como também temos para trás quase que uma eternidade. Só que nós tivemos para trás um início, né? Na eternidade futura, eu não sei qual será o fim. Talvez a gente não tenha fim, porque o processo evolutivo ele é infinito. Então, nós temos quase que uma eternidade para trás e teremos uma eternidade para frente. Hoje estamos aqui, nessa etapa, nessa existência. Não sabemos qual será a nossa próxima vida. Onde? Quando? Qual o nome que teremos? Né? Nós não sabemos. Nem sabemos também que família pertencemos na última encarnação ou que fomos na última encarnação. Então, Kardec nos afirmou na codificação que a alma é imortal. E a matéria e ao corpo físico, ela retornará quantas vezes for necessário. Então, o processo da reencarnação, ele é um contínuo do espírito. E reencarnação, conceitualmente falando, é a volta do espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, sem qualquer espécie de ligação com o antigo. No campo científico, principalmente da neuropsiquiatria, da neurologia e da psicobiofísica e da parapsicologia, o termo reencarnação lá é dito como palingênesia ou palingenesia, né? Que vem do grego. Palin quer dizer de novo, gênese quer dizer nascer, nascimento. Então, a palavra palingenesia, que os cientistas utilizam, é o sinônimo de reencarnação. Então, esse tema, reencarnação, ele extrapolou a doutrina espírita. Aliás, o conhecimento da reencarnação não foi introduzido no espiritismo. A reencarnação já é aceita milenarmente, né, por doutrinas orientais que já divulgavam esse conceito para todos os seus seguidores. E uma das doutrinas mais antigas, filosóficas, que nós conhecemos, é o taoísmo,
Tao quer dizer caminho. Então, no taoísmo, acreditava-se que a alma seguia um caminho evolutivo. Do taoísmo saiu o hinduísmo, o shintoísmo, o brahmanismo, ou todas aquelas doutrinas filosóficas milenares vieram do taoísmo. Então, a reencarnação, por ser lei universal, é uma lei biológica, ela é conceituada e ela sempre foi divulgada por todas essas doutrinas. E nós não sabemos porque, num dos concílios da Igreja, parece que foi no ano de 553, retiraram o conceito da reencarnação, né, explicitamente da Bíblia, porque ela está lá, a reencarnação está lá. Ela está implícita, não está explícita, mas está lá em vários, nós vamos ver hoje, em alguns capítulos, alguns livros, onde explícita ou implicitamente se fala da reencarnação. Diferente de um conceito chamado de metempsicose, que era a crença de que a alma poderia reencarnar em espécies inferiores. Isso era muito propagado pelos antigos egípcios, talvez por uma lembrança ainda, né, um atavismo mnemônico da época em que eles habitavam ainda lá, um dos planetas da constelação de Capela, ou do Sol de Capela, né, um dos planetas que girava em torno de Capela, na constelação do Cocheiro. Mas a metempsicose ela não é aceita dentro da doutrina espírita. Uma outra diferença que a gente sempre tem que colocar nas palestras é a diferença de reencarnação e de ressurreição. A ressurreição é aceita por algumas doutrinas do judaísmo e é aceita no catolicismo e no protestantismo, que é diferente de reencarnação. A ressurreição seria um conceito que eles acreditam em que ressurgiríamos algum dia, lá no futuro, com o mesmo corpo que nós tivemos nessa encarnação. Isso, cientificamente, ela é uma coisa impossível, porque nós não sabemos quando essa data da ressurreição virá, né? Por exemplo, vocês sabem muito bem que aquela igreja, como é que chama a igreja aí que não pode receber sangue? Não são os adventistas, não. É o Testemunha de Jeová. Testemunhas de Jeová. Eles acreditam piamente que um dia, no dia da ressurreição geral, ressurgiremos com o corpo que a gente tinha. Não é um corpo. E por isso que um dos pontos da doutrina deles, eles não aceitam receber o sangue, porque, segundo eles, se você recebe o sangue, você vai macular esse corpo e você vai ressuscitar no futuro. Esse é um conceito da testemunha de Jeová. Então, a ressurreição, do ponto de vista científico, fica impossível. No momento que nós desencarnamos, nós vamos decompor, né? O nosso corpo vai ser decomposto. E como que nós vamos restituir isso? Então, esse é um conceito difícil de se entender. E, cientificamente, não é possível. Tá? Bom, entrando especificamente no conceito da reencarnação, nós não podemos deixar de entender quais as finalidades da reencarnação. Tá? Eu aqui enumerei 5 dentro do propósito da codificação kardeciana. O grande finalidade do espírito que reencarna, uma das grandes finalidades é a expiação. Então, nós vamos ver a diferença de expiação para aprovação. A segunda é a aprovação. A terceira é a missão.
A quarta, reencarnamos para cooperação e reencarnamos para ajudar a desenvolver a inteligência humana. Então, há espíritos que reencarnam com grandes expiações, outros com grandes provações, outros reencarnam como missão, outros reencarnam com o objetivo de cooperar na obra do Criador, com missão ou não, e outros ajudam a desenvolver a inteligência. Nós vimos hoje aí espíritos altamente intelectualizados que reencarnam no campo científico das pesquisas e no desenvolvimento da inteligência, no desenvolvimento científico. Então, o que é expiação? Todo mundo sabe. Aí nós vamos lá num livro que eu recomendo todos, aqueles que não leram esse livro, é interessante ler, que é o livro O Consolador de Emmanuel. Então, ele fala lá muito bem o que é expiação. O que é expiação? É o sofrimento imposto ao espírito. Não há escolha, porque na grande maioria das provações, nós escolhemos as provações. Na expiação não existe escolha. O espírito ele é lançado ao vaso uterino no processo da reencarnação sem escolha. Então, Emmanuel diz que a expiação é uma coisa irrecusável por constituir medicação eficaz, e ele ainda faz uma analogia. É uma cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Então, onde nós vemos estes espíritos em expiação? Nas limitações orgânicas e mentais, né? Crianças que nascem com autismo, né? Estou falando do autismo de baixa funcionalidade, que é o autismo mais grave. A síndrome de Down, com grandes limitações mentais. As crianças que nascem paralíticas ou já nascem cegas, mudas, né? Surdas, e muitas vezes sem braço e sem perna. As crianças que renascem já com tenra idade com as cardiopatias congênitas. Vocês têm ideia, gente? Vocês já viram alguma criancinha com 1 mês, 2 meses? Um coração grande, com grandes alterações anatômicas do nascimento? Né? Isso tudo que nós chamamos de expiação. O câncer, por exemplo, aqueles cânceres dolorosos, como o câncer de pâncreas, com metástases para fígado, para estômago, para a região do abdômen, para o cérebro. O câncer gástrico, que invade toda a estrutura do órgão, gerando grande emagrecimento, sangramento. O câncer de esôfago, que impede a entrada dos alimentos, sua chegada até o estômago. O câncer de mama na mulher, com metástase generalizada para cérebro, pulmão, fígado, pele. Então, isso tudo é expiação. E a provação? O que é a prova? Provação, segundo Emmanuel, é toda luta na nossa existência. Luta essa que ensina, normalmente, ao espírito, a um discípulo rebelde e preguiçoso, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E onde nós temos provação? Em tudo quanto é lugar. Aqui eu citei, né? 5 situações. No lar, né? Recebemos muitas vezes aquele espírito que não nos é afim como filho ou como filha, né? Recebemos na nossa família um filho
ou uma sogra que não nos é afim, um cunhado. Na profissão, por exemplo, quanta luta é o indivíduo que se torna profissional, trabalhar todo dia, bater ponto, provações no casamento. Esse é um dos grandes setores onde nós provamos, na sociedade, na família, no nosso ambiente de trabalho. Isso é a luta. Tudo isso é a provação que nós podemos escolher, né? Aqui existe a escolha. Na expiação não existe. E a missão? A missão é quando um espírito, muitas vezes um espírito de escola, né? Um espírito já bem iluminado, ele recebe da espiritualidade superior uma missão, né? Um exemplo aqui na doutrina maior é o Leon Hippolyte Denisard Rivel, que é o nosso codificador. Ele é um espírito já de escola que recebeu das mãos do Cristo essa missão de trazer no planeta Terra, né, a base, a codificação dessa doutrina maravilhosa que abraçamos. Aí vai uma pergunta: onde estará o espírito de Kardec neste momento? Provavelmente semeando em outra estrela, em outro mundo, o conceito que ele trouxe aqui para a gente há mais de 1,5 séculos. Ele não veio. Não acredito que ele veio só na Terra como missionário. Ele pegou essas, né? Você vai lá, ó, tá aqui, Kardec, tem um pacote aqui de missão para você. Você vai visitar aí, digamos, em 20 séculos, em alguns mundos, você vai codificar a doutrina espírita. Ele vai reencarnar em vários mundos e vai levar, né? Esse é um exemplo de missão. O Chico Xavier é um espírito também de escola. Olha a missão do Chico, que maravilha. Um Divaldo Franco, né? E outros missionários nós temos aí no campo da ciência, que vieram trazer conhecimentos fabulosos, que mudaram a rotina, o roteiro do desenvolvimento científico. A finalidade outra da reencarnação é a cooperação. Lembrando que todos nós somos interdependentes. O que é isso? Nós dependemos de todos, indiretamente, nós dependemos, ou dependemos algum dia de alguém, ou vamos depender no futuro. Por isso que nós temos que trabalhar a nossa flexibilidade, que é o você se dar bem com todas as pessoas. Porque, na realidade, todos somos interdependentes. E a quinta finalidade da reencarnação é a pesquisa, o desenvolvimento científico, que através do desenvolvimento da pesquisa é que evoluímos, não só no campo material, mas também no campo espiritual, né? Eu vou mostrar daqui a pouco missionários que vieram trazer, dentro da ciência, informações maravilhosas sobre a reencarnação. Mas você vê aqui no campo científico as invenções, né? Coisa maravilhosa. Estava falando agora há pouco com a Jurema, quando nós entramos aqui, e a nossa faixa etária é que pegou essa transição da internet, né? Olha quanta coisa nova. E eu lembro lá em Miraí, onde eu nasci, o Pedro Paulo não me deixa mentir, nós tínhamos aquele telefone ainda de manivela. Lembram? O nosso telefone lá em Miraí, eu lembro hoje, era número 73. E a gente ouvia baixinho a telefonista, a outra pessoa fala baixinho, tinha que falar alto às vezes. E quando era uma ligação interurbana, nossa, aí era terrível.
Tinha gente, Miraí, que morava perto da telefônica e ficava tão baixinho que, como ela gritava, a telefonista ouvia o grito dele, que a casa era do lado, né? Nem precisava ir via linha. Então, hoje, você pega um celular, gente, você vê a imagem da pessoa conversando com você em tempo real, no outro continente. Eu converso com a minha cunhada que está lá na Itália, né? Converso com vários outros amigos médicos que estão nos Estados Unidos fazendo, tudo via. Então, olha o desenvolvimento científico. Isso aconteceu o quê? Nos últimos 60 anos. 60 anos houve um boom de conhecimento. O Spotify, né? Acabou toca-fita, acabou CD, não é verdade? Se você quiser ter uma música, é só assinar o, aí o Spotify, que é R$ 16 por mês, ou um Amazon, qualquer um desses aplicativos, você tem lá 30, 40 milhões de músicas de todos os continentes, de todos os tipos, ali na sua. Você pluga ali no rádio do seu carro, acabou o problema. Você ouve aquilo ali num som maravilhoso. Não é verdade? Quem podia imaginar que hoje a gente estaria fazendo uma palestra, né, por vídeo? Hoje, 40, 50 anos, a gente não podia. Eu estudei o curso de medicina, não tinha internet ainda. Hoje, meus alunos lá, qualquer coisa, eles vão lá. Os livros, hoje, na biblioteca da minha instituição, estão todos online. A nossa biblioteca lá, cada dia que passa, está diminuindo mais. Daqui a pouco não vai precisar de biblioteca, de livros, papel, porque vamos ler os livros no computador, no tablet, como eu já faço já há muito tempo. Mas tem gente que não adaptou ainda. Tem gente que não consegue ler um livro se não estiver pegando papel. Não é verdade? Provavelmente aí na assistência deve ter alguns dos irmãos que não conseguem ler, né? Mas eu dou um conselho a vocês. Começa já a, a desenvolver, porque daqui a pouco não vai ter mais livro de papel, vai ser tudo online, vai ser tudo, entendeu? Isso tudo quer dizer o quê? É o processo do desenvolvimento científico. Isso sem falar no carro híbrido, no carro elétrico, que já está entre a gente, né? Coisas assim que evoluíram, né? O telefone celular é uma coisa assim, é um computador na sua mão, né? Hoje, raramente a gente vai num banco, né? Raramente vão num banco. Outro dia cheguei no Banco Itaú lá, queria conversar com a gerente, falou, aí a menina recepção vê a conta do senhor. Não, a gerente do senhor agora é lá em São Paulo. Eu falei, mas como? Eu moro em Volta Redonda? Não, porque agora tudo é online. Olha só como é que são as coisas. Não tem mais gerente na agência. É tudo online. Então, isso tudo é um processo evolutivo que nós temos que ir adaptando progressivamente. Tá certo? E a justiça da reencarnação? A, a, a Jurema ela abriu hoje a nossa reunião falando sobre isso, que a reencarnação é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus, com respeito aos homens de condição moral inferior. A única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece o meio de resgatarmos os nossos erros através de nossas provas e expiação. Então, Kardec nos fala isso na pergunta, responde 166 e 171. Os nossos sofrimentos não existem pela vontade de Deus. O nosso sofrimento, eles obedecem a uma lei universal, que é a lei de causa e efeito. Então, o defeito é uma causa. Nosso sofrimento, como efeito, tem uma causa. Essa causa pode estar nessa existência
ou em outras existências. Mas é nós que provocamos esse problema. E temos que cair numa coisa que chama-se resgate. Temos que resgatar. Então, na pergunta 66, vamos mergulhar aqui na codificação, o livro dos Espíritos. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Então, os nossos irmãos católicos e protestantes, eles acreditam que existe uma única vida. Tá? E isso é uma coisa difícil de você entender, né? Porque se existisse uma única vida, eu entendo o seguinte, que Deus ia ter que engessar todo mundo o mesmo período de vida, para a coisa ficar justa, não é? Não era mais justo se tivesse uma vida? Todo mundo, por exemplo, ia viver 100 anos. Ou seja, para que todos tivessem a oportunidade de estudar, de realizar, construir família, conhecer os filhos, os netos. Mas a coisa não é assim. Existe uma diversidade enorme de situações na vida das pessoas. Como eu falei há pouco, uma criancinha que nasce com a cardiopatia congênita morre aos 6 meses de idade, não teve oportunidade de estudar, de alfabetizar. Um outro jovem que, como recentemente desencarnou, o Pedro, filho de uma propagandista de laboratório aqui, a Débora, pessoa muito boa, era até de conhecimento espírita muito bom. O menino andando ia para a escola de bicicleta, um carro veio, ele bateu a cabeça, desencarnou ali na rua. 13 anos de idade. E outros que chegam até os 90, 95 anos e morrem devido a uma gripe, uma infecção simples, porque o seu sistema imunológico já não está mais habilitado. Então, nós vemos que a diversidade no mundo ela é muito grande. Então, temos que acreditar em alguma lei que sustente tudo isso, para explicar por que que uns vivem pouco, outros vivem muito, por que que uns nascem, né, num berço de ouro, com toda facilidade para o crescimento, desenvolvimento intelectual, de estudo profissional, e outros nascem naquela comunidade bem pobre lá da periferia de uma grande capital, de uma grande metrópole. Por quê? Já passando as necessidades vitais desde o início. Por que que uns nascem com síndrome de Down, outros com uma psicopatia avançada? Por que que uns desenvolvem a esquizofrenia, outros a depressão, outras neuroses, outros transtornos obsessivos compulsivos? Por que que uns desenvolvem precocemente o diabetes tipo 1, insulina dependente, passam a vida inteira tendo que tomar insulina? Olha que sofrimento. Então, a justiça da reencarnação, o conceito da reencarnação, nos faz pensar melhor e entender melhor essa diversidade. Então, o que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus, é aquilo que eu falei. Deus é justo, nos dá a oportunidade sempre de recomeçar depois do nosso tropeço. E se nós tropeçamos, se nós agredimos as leis naturais, agredimos o nosso próximo, né? Nos desviamos do caminho do amor, da caridade cristã, aquilo tem consequências. Então, a espiritualidade, Deus vai nos perdoar e vai nos conceder o recomeço para que a gente possa resgatar aquilo. A reencarnação tem limites? Não. Como eu falei, nós iremos reencarnar praticamente infinito, até que o nosso espírito esteja extremamente purificado. Aí entraremos no grupo dos espíritos crísticos, que são os espíritos coordenadores, né,
dos mundos, né? Os governadores de planetas. Um exemplo que temos do nosso conhecimento é o Espírito de Jesus, que é um espírito crístico, né? Muito evoluído, e coordena a Terra. Eu acredito que Jesus coordene até outros globos, outros mundos, pela sua superioridade. Mas nós sabemos, pela revelação espírita, que Jesus é o governador do nosso planeta. E a reencarnação, ela está no meio científico? Sim, ela está no meio científico. E a ciência, através da psicobiofísica, já estudou, né? E sabe que a nossa Constituição, ou seja, vou utilizar aqui o termo utilizado aqui, olha, vou utilizar o termo aqui, ó, utilizado por André Luiz, aqui, ó, que é o conceito de veículo fisiopsicossomático. O que é o veículo fisiopsicossomático? Ele é constituído deste aqui, ó, que é o princípio inteligente, e do perispírito. Tá? Os dois formam o que nós chamamos de modelo organizador biológico, que é o MOB, ó, modelo organizador biológico, que é o termo utilizado cientificamente pela ciência. Se você falar com um psicobiofísico ou um neuropsiquiatra que estuda a parte científica da reencarnação, ele não está adaptado ao termo perispírito, que essa aqui é uma linguagem nossa, linguagem da doutrina. Lá é o modelo organizador biológico. Aliás, quem iniciou primeiro esse termo foi o engenheiro Hernani Guimarães. Nós vamos falar dele daqui a pouco. Então, colado ao corpo físico, esse modelo, né, ele precisa aqui de uma estrutura energética, ó, que funciona como uma cola. Então, o modelo organizador cola no corpo físico, nosso corpo material, por essa estrutura energética aqui, ó, que nós chamamos que é o nosso corpo etéreo. Então, o nosso veículo psicossomático aqui, olha, ele é constituído de uma estrutura espiritual, de uma estrutura vibracional e de uma estrutura material. Todos os nossos deslizes são impregnados nas células dessa estrutura espiritual, refletindo um dia na encarnação na estrutura material. Então, repetindo, a nossa estrutura espiritual ela é constituída pelo corpo espiritual, que é o que vai sobreviver à nossa desencarnação. E o nosso corpo físico vai para a sepultura. E o nosso corpo espiritual, que eu chamo também de modelo organizador biológico, ele é constituído do princípio inteligente, do corpo mental e do corpo astral, ou centro de forças, ou conjunto de centros vitais. O hinduísmo chama isso de chakras. O budismo nós chamamos de centros de forças ou centros vitais, onde tem as células do perispírito, que na realidade são matriz. Esse MOB aqui é uma matriz, né? Eu sempre, quando falo nisso aqui, eu lembro as professoras. Tem professor aí, né? Lembra? Fazia as provas nas apostilinhas, no mimeógrafo. O que era aquilo? Ele botava uma matriz ali e, com álcool, ele ia fazendo as cópias. Não é verdade? Uma forma de bolo, por exemplo. Uma forma, você faz quantos bolos for necessário. A forma é uma matriz. Então, o nosso modelo organizador é matriz. E está aqui nesse corpo mental, olha,
né, a sede da memória milenar, que é o que chamam de equimnésia, onde estão depositados todas as nossas experiências psicológicas, mentais, onde estão armazenados nossos pensamentos, os nossos picos de raiva, surtos do passado. Olha só, é aqui que está, ó, na equimnésia, é que estão gravados tudo, absolutamente tudo. Daqui a 1 milhão de anos, esse grupo que está assistindo essa palestra, encontrarmos de novo, vão lembrar que no dia 4 de setembro de 2023, né, estudamos o tema reencarnação, né, na transmissão online do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Isso não vai perder mais. Toda a experiência que nós temos, psíquica, psicológica, não vai perder. Está tudo sendo gravado, gente. Do mesmo jeito que essa palestra está sendo gravada, tudo na nossa existência é gravado 24 horas por dia. O que fazemos, o que pensamos, como agimos, como sentimos. Olha que coisa interessante. Muito interessante isso. E nos chama a responsabilidade, né? Que depois desencarnávamos, que chegávamos lá, vinha a opção de conta, não, eu não fiz isso. Não, eu não. Aí o mentor espiritual liga lá tira lá o seu, digamos assim, um pendrivezinho aqui que gravou essa existência, põe lá para você ver a sua vida num telão, que está tudo gravado. A outra estrutura é a estrutura material constituída do corpo físico. Essa tem células, tem tecidos, tem órgãos, tem sistemas. E temos uma cola, que cola o corpo físico ao corpo material, que é a estrutura vibracional, que os hinduístas chamam de duplo etéreo. Kardec chamou corpo de vitalização da matéria. É aqui que está a nossa sede da energia vital. É a energia que nós temos agora. Uns com mais, outros com menos. Quando você adentra uma sala de passe, num centro espírita, você está recarregando na sua estrutura, no seu veículo, um estoque de vibração que é canalizada pela espiritualidade e pelo médium você recebe um fluido cósmico, digamos assim, trabalhado, quintessenciado, filtrado, que incorpora ao seu duplo etérico, é que te dá energia. Não é comum você chegar no centro debilitado, deprimido, até achando que está com febre, cansado, pensamento meio assim, aí você toma um passe, aí você sai ali da casa espírita, parece que você recebeu uma transfusão sanguínea, uma transfusão de... Então, o que acontece? Quando você recebe um passe, você está revitalizando, você está encharcando esta cola, que cola o corpo físico ao perispírito, ao corpo espiritual, que eu chamo de corpo duplo etéreo, ou corpo de vitalização. O professor Hernani Guimarães chama isso de corpo bioplasmático. O Kirlian, que foi um grande pesquisador lá da Rússia, ele conseguiu fotografar esta energia que saía da mão de uma pessoa. Então, essa energia nós transmitimos para outras e tem até efeitos curativos. Jesus tinha um corpo bioplasmático, ele pegava não sei quantos metros ou quilômetros, ele disseminava o seu corpo bioplasmático, porque ele, o indivíduo, tinha uma energia, ele disseminava a energia em torno dele. Quanto mais puro a espírito, quanto mais espiritualizado, mais você consegue captar essa energia, tá? Você pode conseguir estocar essa energia, sem o passe magnético. Como? Se alimentando bem, dormindo bem, tendo bons pensamentos, praticando bem, se espiritualizando, você pode ficar encharcado de fluido vital no seu organismo. Olha que coisa interessante. Então, a prática do bem melhora
nutre o duplo etérico, é óbvio. Se comermos bem, nutrimos, claro. Pega um duplo etérico de um carnívoro e pega um duplo etérico de um vegetariano, de um vegano. É claro que o duplo etérico do vegano e do vegetariano vai ficar mais vitalizado. E hoje nós sabemos que a carne animal ela desvitaliza o nosso duplo etérico. Na última palestra que eu falei lá no Caminho da Luz, aí no final chegou uma senhorazinha bem simplesinha, falou: doutor, eu gostei dessa informação do senhor. Ah, mas uma carninha tão gostoso, né? Não é verdade? Mas é gostoso porque nós ainda estamos no nível evolutivo que a carninha, o churrasco ainda é gostoso para a gente, mas daqui a pouco nós não vamos precisar mais disso, porque vamos evoluir em mundos superiores, evidentemente, vamos nos tornar vegetarianos. Então, está aqui estampado para vocês, ó, o resumo de tudo que eu falei. Ó. Aqui está o princípio inteligente, o foco da inteligência, que é o espírito. Aqui o corpo mental, sede da nossa memória, e o corpo astral, onde estão as células do nosso corpo espiritual, que refletem, são matrizes, refletem na célula do corpo físico. Então, onde nós trazemos o câncer? É aqui, ó, nas células do corpo astral, e vai repercutir nas células do corpo físico. Tem um determinado tempo, a gente traz aquela nódoa, né? A gente traz aquela nódoa no nosso corpo astral, e em determinado tempo a gente joga aquela nódoa sobre as células, transformando num câncer físico. Vários estudiosos, né, começando aqui com Ian Stevenson, que é um canadense que morou lá em Virgínia, nos Estados Unidos, e ele estudou com muito afinco no ambiente da neuropsiquiatria, porque ele era um psiquiatra americano, respeitadíssimo, com várias publicações no campo da psiquiatria, era um doutor, um pós-doutor, então é um indivíduo de um currículo científico inigualável. Sofreu sofreu muito com essa descoberta, porque o materialismo ele espraia dentro do campo científico. Mas ele trouxe, neste livro aqui, ó, 20 casos de reencarnação que eu recomendo. Eu vou mandar depois para a Jurema o livro dele online, muito interessante. Vale a pena ler, tá? Vale a pena. E o seguidor dele, porque o Ian Stevens ele desencarnou em 2007, e ele deixou vários seguidores. Um dos maiores seguidores dele é o Jim Tucker, da mesma universidade lá. E ele fez estudos maravilhosos. Ele tem um livro clássico intitulado Vida Antes da Vida. Esse livro ele tem na internet em áudio. Você pode ouvir o livro, onde ele faz uma pesquisa importante de lembranças de crianças de outras vidas. Vale a pena ver, gente. E aqui no Brasil, a gente não pode deixar de referendar e falar sobre o Jorge André, que escreveu esse livro maravilhoso, Dinâmica Espiritual. Eu recomendo todos que leem isso aqui, é muito interessante. E a Palingênese, que é a grande lei, onde ele fala sobre a reencarnação do ponto de vista científico. A hora que o óvulo chega lá, que o espermatozoide chega ao óvulo, o momento exato em que começa a reencarnação, o preparo que nós temos antes de reencarnar, vocês sabem disso. Quem já leu as obras de André Luiz, né, sabe que nós sofremos um processo. Nós temos no nosso lar chamadas câmaras da reencarnação. O espírito ele é preparado momentos, dias antes do momento exato da reencarnação.
Então, o Jorge Andréa, ele fala sobre isso. E um livro que a gente não poderia deixar de falar. Vocês já leram aqui este livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres? Quem da plateia já leu esse livro? Vou mandar, Jurema, também tem na internet. Esse aqui também é um psiquiatra americano, famoso nos Estados Unidos, que começou a fazer a terapia, a hipnose e a terapia de vidas passadas. E tem caso interessante, o mais interessante, aconteceu com a Catherine, que era uma funcionária do laboratório, menina de nível de high school, ensino médio. Não era universitária, não tinha conhecimento nenhum de medicina. Ela tinha síndrome do pânico, tinha toque, tinha psiconeuroses, insônia, pesadelos, depressão. Se imagina tudo de ruim no psiquismo tinha nessa moça. E nenhum assistente dele deu cabo, conseguiu tratar. E mandaram para ele, que ele era o responsável pelo serviço. Então, ele começou a observar. Quando ele começou a hipnotizar, ele conseguiu chegar até uma idade de 2, 3 anos. De repente, ela começa com lembranças de outras vidas. Aí ele começa a ficar impressionado dos relatos que ela faz de outras existências. Isso tudo está gravado, está escrito. E ele começou a fazer sessões. Mas o mais interessante, evidentemente, era uma médium sensitiva, fácil de ser hipnotizada, mas teve um detalhe aí que foi o que o Brian Weiss tornou-se espírita e estudioso do espiritismo. E quando ela ia retornando do transe, o que acontecia? Por ela ser médium, facilitadora da comunicação, espíritos de escola, inclusive psiquiatras, que trabalharam nesse hospital onde o Brian Weiss trabalhava, incorporavam na menina, na moça, e conversava com ele como se fosse 2 médicos. Foi aí que ele começou a acreditar. O espírito começava a conversar sobre conceitos de psiquiatria, sobre mente humana, etc. E ele falou, como que uma menina de nível de high school poderia conversar com ele? Por isso que o livro chama Muitas Vidas, Muitos Mestres, porque os espíritos de escola conversavam com ele. O livro é maravilhoso, eu recomendo a todos que gostam do tema, que têm interesse em conversar. E aqui não podemos deixar de falar no Hernani Guimarães de Andrade, que é o que cunhou o termo modelo organizador biológico, eu falei no início. Ele escreveu um livro interessante de alguns casos resolvidos e outros não resolvidos, sobre reencarnação no Brasil. Recomendo também esse livro para todos. Bom, em se tratando de reencarnação, nós não podemos deixar de citar espíritos superiores do campo da ciência, da música, da arte, que visitaram o planeta Terra nestes milênios passados. Aqui, ó, Mozart, aos 4 anos, gente, já executava sonatas. Miguel Ângelo, aos 8, já era completo na arte da pintura pelo seu mestre. Pascal, aos 13, já era conhecido matemático e geômetra. Victor Hugo revelou-se literariamente aos 13 anos. Lembra do Victor Hugo? Grande escritor francês. E, em espírito, ele volta e tem vários livros dele. Um dos mais importantes é o Dor Suprema. Não é isso? Que é um livro maravilhoso. Liszt também. Todos esses espíritos aqui, olha, são espíritos de escola que vieram trazer o conhecimento deles. Vamos sim. Lembrar o que Jesus falou, né? Síntese. O plantio ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Tudo, absolutamente tudo que a gente faz na vida está gravado. Então, tudo
que a gente planta, um dia colheremos. Então, temos que trabalhar muito no sentido de tentarmos acertar o máximo, né? E errar o menos. Mas, como somos espíritos imperfeitos, erraremos sempre, até nos tornarmos espíritos evoluídos.